Operário e Vasco, Novo Horizontino e Corinthians, Cruzeiro e Vila Nova, Paysandu e Bahia, entre outros tantos jogos dessa terceira fase da Copa do Brasil, que começa nessa terça-feira e vai até a próxima quinta-feira, todos os jogos concentrados nesse meio de semana, os jogos de ida. Quem são os favoritos? Quais são as possíveis surpresas? Também vou informar a vocês onde vocês vão poder acompanhar a cada um dos jogos com imagem. Fique à vontade para deixar o palpite de vocês aqui nos comentários, para discordar caso vocês tenham alguma opinião contrária da minha aqui, não sou o dono da razão. Vou, a partir do que eu conseguir acompanhar dessas equipes, estou acompanhando muito Série B, alguns jogos da C também e da A, vou trazer uma avaliação do que eu espero para esses jogos de ida da terceira fase da competição. É claro que a gente tem os favoritos teóricos, né? As equipes que estão no pote 1, ali da divisão do sorteio, elas são, em teoria, as favoritas. Mas acredito que para esses jogos a gente tem uma tendência de alguma surpresa, de algum confronto com um tom de equilíbrio maior, e é muito a partir disso daí que eu vou trabalhar no vídeo. Antes de dar sequência, inclusive já colocando para vocês alguns dos jogos na tela, vou pedir para você deixar o like aqui abaixo, isso faz com que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Também para você se inscrever aqui no canal, estamos numa corrida para chegar aos 10 mil inscritos. E aqui tem muito futebol brasileiro para você acompanhar, principalmente destacando a Série B, mas tem outras divisões por aqui também, Copa do Brasil em destaque, e também para você compartilhar o link em grupos de amigos e torcedores, para que mais pessoas possam opinar, para que mais pessoas possam participar e também ajudar ao crescimento do canal, para que eu faça mais conteúdos como esse por aqui. Bora lá! Como eu falei, assim, a gente tem os favoritismos teóricos, né? Então a gente tem as equipes que estavam no pote 1 no momento do sorteio com um tom de favoritismo teórico. No caso, o Vasco, Fluminense, Bahia, Botafogo, Internacional, Fortaleza, tem também o Atlético Paranaense, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro. A gente tem também aqui o Santos, Corinthians, o Bragantino e o Grêmio. Então esses são os favoritismos teóricos, mas que não refletem muito algumas dessas equipes a partir do momento que elas vivem e a partir também do tom dos adversários que elas têm. Então, por exemplo, e começando a avaliação aqui, como eu faço na Série B e como eu já fiz também em alguns favoritos da Série A, aqui tem um ponto verde com uma tendência de vitória ou de favoritismo, que eu acredito, e aqui eu coloco ou uma tendência de empate ou de jogos em aberto com esse asterisco amarelo. Começando com o confronto da ordem aqui do GE, tá? Tirei prints lá dos jogos, então a partir da ordem do GE, a gente tem Operário e Vasco. Um Operário que já viveu o melhor momento, Operário que foi campeão paranaense, inclusive de 2025, começou muito bem a Série B, conseguindo uma vitória sobre o Criciúma no Heriberto Rios de virada, só que é um Operário que vive um momento de instabilidade, é um Operário que vive um momento de queda, principalmente a partir de aproveitamento, né? Nos últimos resultados da Série B não foram dos melhores. O Operário que, entre alguns nomes de destaque, tem o Gabriel Feliciano na lateral esquerda, tem o Índio no meio de campo, tem o Fran Sérgio, tem a figura também do Bosquilha, que é um dos destaques no meio de campo do Operário, o Minhotti, que passou na Série A com a camisa do Bahia há algum tempo atrás, 2 temporadas atrás, tem o Alano também, contra esse Vasco que, assim, ainda não inspira tanta confiança, não sei até que ponto esse Vasco vai inspirar alguma confiança na temporada. E aqui eu vou colocar, e aqui a avaliação dos jogos de ida apenas, tá? Não tô falando do confronto ida e volta. Aqui eu vou colocar, vou até mudar a cor do asterisco, vou colocar um confronto que eu entendo que está em aberto. Não é o melhor momento do Operário, mas tem um Vasco que não passa tanta confiança assim. Então tá aqui um confronto que entendo que está em aberto, confronto que vai acontecer nessa quinta-feira. Ao final do vídeo, vou trazer informações relacionadas à transmissão. Partindo para Fluminense e Aparecidense. E aqui, vou confessando a vocês, não acompanhei muito o ano da Aparecidense. Uma das poucas equipes, acho que Aparecidense e Maracanã são as equipes que eu menos vou conseguir trazer como observação. Então aqui, avaliando o peso da tradição do Fluminense, avaliando o fator mando de campo, avaliando o fator do crescimento do Fluminense com a chegada do Renato,
coloco um tom de favoritismo para a equipe do Fluminense nesse jogo. Partindo aqui para Paysandu e Bahia, a gente tem um Paysandu que vive ainda a euforia do título da Copa Verde. O Paysandu foi campeão da Copa Verde sobre o Goiás, com gol na reta final do confronto. Inclusive tem pós-jogo para esse Goiás e Paysandu. Paysandu foi bem no jogo 1. No jogo 2, no Serra Dourada, não foi tão bem assim, mas nos minutos finais ali, o Paysandu conseguiu empatar o jogo, levar para os pênaltis. Paysandu que tem como um dos bons destaques o nome do Rossi, ex-Vasco. Tem também o Nicolas, que não vai tão bem nesse início de ano. Tem um corredor direito muito forte com o Edilson. E se tem do outro lado um Bahia, que aqui a minha avaliação passa muito a partir do ponto de com que fome o Bahia vai para o Mangueirão jogar contra o Paysandu. Porque se tem muito claro uma diferença do Bahia da Libertadores com o Bahia do Campeonato Brasileiro a partir de intensidade, a partir de resultados, a partir das escolhas do próprio Rogério Ceni. Então não sei até que ponto o Bahia vai conseguir exercer esse favoritismo no jogo 1. Avaliando jogo ida e volta, eu vejo um favoritismo claro do Bahia, até porque o Paysandu na Série B não consegue desempenhar tão bem assim. Um Paysandu que até foi melhor do que o Atlético Paranaense no jogo 1 da Série B, mas depois teve lá seus momentos de queda, até pela sequência muito grande que o Paysandu vive de final de Campeonato Paraense, de final de Copa Verde que viveu no último meio de semana em Série B. Mas aqui, avaliando o jogo 1, tá? Avaliando apenas o confronto 1, vou colocar o confronto minimamente em aberto. Tem um fator Mangueirão que pesa, mas avaliando os dois jogos eu vejo um favoritismo claro do Bahia pelo fator elenco, pelo fator investimento, pelo fator banco de reservas. Consegue mudar a cara da equipe com as peças que saem do banco bem o Rogério Ceni, então tá aqui. O jogo em aberto para a partida de ida, para os dois entendo que está em aberto. Botafogo e Capital. O que dá para falar do Capital? O Capital das duas primeiras fases da Copa do Brasil é diferente do de agora no sentido de o treinador do Capital, inclusive treinou o Botafogo, né? Era o Marcelo Cabo. Pelo que eu estou lembrando, treinou o Botafogo. E aí o Marcelo Cabo recebeu uma proposta para ir para o Santa Cruz. Então teve essa saída, mudança na comissão técnica. E avaliando assim também as realidades diferentes das duas equipes, você tem um Botafogo favorito para esse jogo. Internacional e Maracanã, acho que não vou trazer muita justificativa. É o Maracanã que é um dos estreantes na competição e vai muito longe, a equipe cearense, que vai muito longe na competição, terminou caindo na pré-copa do Nordeste, mas assim, na Copa do Brasil faz muito mais do que é esperado. Acredito que aqui, tanto no jogo 1 como no jogo 2, tem o Internacional com um tom de favoritismo a mais. Retrô e Fortaleza. Um Retrô que está na Série C, que tem um alto investimento para uma Série C, né? Tem o Fernandinho como um dos nomes conhecidos, teve um grande campeonato pernambucano, foi um Retrô que apesar de ter ido bem no estadual, passou por uma reformulação na comissão técnica, tinha o Pisa que hoje está no ABC, e assim, avaliando o momento das duas equipes, principalmente o momento do Fortaleza, eu não consigo cravar um favoritismo do Fortaleza, tá? Eu coloco aqui um jogo minimamente em aberto. Eu consigo avaliar um favoritismo do Fortaleza somando os dois jogos, mas o jogo de ida eu entendo que está em aberto para o Retrô, quem sabe, aprontar. É um Fortaleza que vive o início de ano ruim, né? Os resultados provam isso, o desenvolver dos jogos provam isso. Então aqui eu vejo uma tendência de um jogo que eu não consigo falar a palavra favorito, né? Coloco aqui um jogo minimamente em aberto. Seguindo aqui para a segunda página, os outros jogos, Brusque e Atlético Paranaense. O Atlético que vive uma Série B depois de muito tempo. Tem um trabalho contestado do Barbieri, algumas escolhas do Barbieri elas não são tão bem aceitas pelo torcedor do Furacão. Tem um meio de campo com algumas contestações, o Raul que não vem desempenhando tão bem, terminou perdendo a vaga para o Falcão no meio de campo, mas ainda assim tem um grupo muito forte, né? Você tem o Zapelli no meio de campo, você tem a figura do Luiz Fernando, do Velasco, do Isaac, do Allan Kardec no ataque, do Esquivel na lateral esquerda, contra um Brusque que vive uma realidade de Série C, mas é um Brusque que conseguiu manter alguma base da B, quando caiu, né? Caiu na última temporada. Aqui, falar em confronto em aberto pode ser pesado,
Mas avaliando os desempenhos e os resultados propriamente do Atlético como visitante na Série B, eu coloco um confronto minimamente em aberto, mas eu coloco também aqui uma tendência para a equipe visitante nesse jogo. Ceará e Palmeiras aberto, né? Apesar de ser um Palmeiras que girou a chave muito bem depois do Campeonato Paulista, se tem um Ceará que como mandante consegue ter bons desempenhos. Na Copa do Brasil nem tanto, né? Na Copa do Brasil sofreu muito para bater o Confiança. Na própria Copa do Nordeste sofreu contra o Confiança, sofreu contra o CSA, mas foi o Ceará que conseguiu girar a chave muito bem para o Campeonato Brasileiro. E aqui eu vejo um confronto com algum tom de equilíbrio, em que a palavra favoritismo não cabe, né? Eu acho que avaliando o confronto ida e volta, a gente tem um favorito que é o Palmeiras, mas avaliando o jogo 1, a gente tem um jogo em aberto aqui entre Ceará e Palmeiras, Maringá e Atlético Mineiro. Um confronto de realidades diferentes, o Maringá que é SAF. Um ponto de observação é que o Maringá em Copa do Brasil nunca parou na primeira fase, sempre é muito forte, sempre disputa muito bem. E assim, tem um alto investimento a nível de Série C. Começa muito bem a Série C, 3 jogos, 2 vitórias e um empate, empatou contra um forte Londrina. E aqui tem um Atlético ainda instável. Eu vou colocar um confronto em aberto, apesar dessa diferença de investimento e de grupo, e uma tendência para o Atlético, tá? Assim, apesar de ser o Maringá jogando dentro de casa, ainda assim é o Atlético do outro lado, né, com um investimento muito maior, com uma força e tradição na competição muito maior. Então coloco aqui uma tendência para o Atlético, mas olho nesse jogo, né, não acredito que o Atlético vá sobrar tanto assim. Botafogo e Flamengo são realidades também, assim como o Maringá e Atlético, uma equipe da Série C contra a outra da Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não vai jogar dentro de casa, vendeu o seu mando para o Maranhão, né, depois de muita polêmica ali sobre os preços do ingresso, sobre a divisão do estádio. Vai ser um jogo no Castelão, no Maranhão, que é um estádio gigante, né? Falando de capacidade mesmo, é um estádio muito grande, contra o Flamengo, né? Aqui a gente tem também, acho que uma grande força da C. Acredito que o Botafogo é um dos grandes candidatos a subir a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Henrique Dourado como um dos bons nomes e conhecido do torcedor do Flamengo, né? Tem o Alexandre Galo como não sei se é um CEO ou proprietário ali, um dos investidores do Botafogo. Mas assim, se tem o fator de uma tendência ou de favoritismo para o Flamengo nesse jogo. Se o jogo fosse na Paraíba, entendo que poderia ter mais competitividade, poderia ter um ambiente diferente, mas aqui eu vejo um Flamengo com um tom de favoritismo claro. São Paulo e Náutico. O Náutico que passa por mudanças, né? Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre quem eu acreditaria que poderia ser competitivo entre as equipes não favoritas. E eu coloquei o Náutico nesse bolo. O Náutico que naquele momento era treinado pelo Marquinhos Santos e hoje tem o Hélio dos Anjos, um velho conhecido do futebol do Norte e do futebol também do Nordeste, né? Retornando ao Náutico, que tem Paulo Sérgio como algum destaque, tem o Mezenga que passou pelo futebol paulista com algum destaque recentemente, pelo futebol goiano também, tem o próprio, um outro Vinícius, ex-Goiás, também faz parte desse grupo do Náutico, o Arnaldo também, tem o Muriel no gol, o irmão do Alisson, e do outro lado você tem o São Paulo com o Ferreirinha voando, você tem o São Paulo apresentando uma crescente na temporada. Aqui, principalmente pelo fator individual, é um Náutico que sofre defensivamente, principalmente defensivamente. Coloco aqui um favoritismo para o São Paulo, tanto no jogo da ida como no jogo da volta. Aqui avaliando o jogo da ida, dentro de casa o favoritismo é ainda maior. Cruzeiro e Vila, esse é um confronto que eu estava querendo destacar bastante, porque a gente tem aqui um confronto que pode enganar, né? Porque a gente tem um Cruzeiro com uma grande tradição em Copa do Brasil, um Cruzeiro que assim, vai jogar dentro de casa nessa partida de ida, e aqui avaliando o jogo de ida só, tá? Contra um Vila Nova que tem um início de ano muito bom, né? Um trabalho sólido do Rafael Lacerda, tem o Jean Mota no meio de campo,
O Jean Mota que jogou com o Messi lá no Inter Miami, depois foi pro Vitória. Tem o Igor Henrique jogando muito bem. O Ralf, ele faz parte desse elenco, mas não é utilizado, tá? O Ralf é ex-Corinthians. Tem o Poveda, que foi artilheiro da Série B com a camisa do Sampaio Corrêa há algum tempo atrás. Tem o Júnior Todinho, tem o Labandeira, enfim, tem o Arilson também. Eu vejo um Vila muito forte para esse jogo. Para o jogo de ida fora de casa mesmo. E é um sistema defensivo do Vila que é absurdo. Para jogo aéreo é absurdo como o Vila se comporta bem em bola parada defensiva. Aqui eu vou colocar um jogo em aberto, tá? Pelo que foi o Cruzeiro em Sul-Americana, pelo que é o Cruzeiro na temporada, eu coloco um jogo em aberto aqui entre Cruzeiro e Vila Nova. Partindo para a última página, antes de falar sobre transmissão, deixa o like se está curtindo o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Nos jogos da volta também eu vou trabalhar aqui sobre Copa do Brasil. Bora lá, Santos e CRB. Santos que passa por uma reformulação contra um CRB que passou por uma reformulação, ainda passa na verdade. CRB que tinha o projeto Humberto Louser, foi demitido antes do início da Série B, chegou o Barroca. Barroca é o treinador do CRB e tem um grande início de trabalho por lá. São 4 jogos na Série B, um empate, uma derrota que foi para o Atlético Paranaense na Liga Arena e 3 vitórias. São 5 jogos na verdade. E assim, tem o Baggio que chegou muito bem no CRB. Eu não sei se o Baggio vai poder ser utilizado pelo CRB em Copa do Brasil. Esse é um ponto também importante. Tem um grupo que vem conseguindo alguns reforços, que conseguiu na verdade. Teve a saída do Anselmo Ramon com algum peso. Tem o Danielzinho, ex-Fluminense, Bahia e Atlético Goianiense. Tem o GG no meio de campo como boas forças. Defensivamente, o CRB conseguiu evoluir com a chegada do Barroca, mas individualmente na fase defensiva é um CRB que ainda sofre. Mas entendo que é um CRB que vai utilizar muito o lado do fator ser reativo. Tanto no jogo fora como no jogo em casa, entendo que é o CRB que vai suportar defensivamente ou tentar fazer isso e buscar contra-ataques contra um Santos que passa por esse impacto da mudança no comando técnico, e eu acho que isso pode ter um impacto positivo para a equipe paulista. Mas assim, vou colocar um confronto com uma tendência de estar possivelmente minimamente em aberto, mas uma tendência também que não dá pra gente falar de um Santos que pode, com esse impacto da mudança, ter também uma tendência de levar melhor. Então, o Santos com a tendência de levar melhor, mas um jogo em aberto. O outro jogo, bom também, assim como eu falei de Cruzeiro e Vila Nova, vou falar sobre esse Novo Horizontino e Corinthians, tá? Porque é um Corinthians que não foi bem na pré-Libertadores, é um Corinthians que conseguiu até o título paulista, mas que nas últimas semanas oscila demais, num fator propriamente de Sul-Americana também. E o Novo Horizontino que, lembra do Humberto Louser que eu falei que saiu do CRB? Tem agora o projeto Humberto Louser, que eu acreditava que poderia ter mais sucesso com o Eduardo Batista, mas é um Novo Horizontino que vem apresentando evoluções desde a chegada do Humberto Louser, no sentido de encaixe e entender a ideia de jogo do novo treinador. Tem o Matheus Friso como um dos grandes nomes, tem o Vagninho como um dos bons nomes. Quem mais dá pra gente destacar sobre o fator do Novo Horizontino? Conseguiu bater o Atlético Paranaense na última rodada da Série B, foi bem contra o Avaí na ressacada. Dá pra gente falar de um Novo Horizontino como um dos bons candidatos a acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Jean Iber tem lesão, tem o Oyama, ex-Botafogo e ex-Juventude como um dos bons nomes. Robson também está com lesão, mas tem o Pablo Diego que entrou muito bem contra o Atlético e fez 2 gols. É um grande Novo Horizontino, contra um Corinthians que passa por esse momento aí de instabilidade. Assim, não sei se é a melhor classificação falar de instabilidade no Corinthians, mas um Corinthians que teve algumas oscilações na temporada. Então aqui eu coloco um confronto em aberto, esse jogo da ida no Jorjão. Se tem o confronto da volta empatado, aí eu coloco um favoritismo de classificação para o Corinthians. Mas se o Novo Horizontino consegue algo nessa partida de ida, pode complicar muito a vida do Corinthians. Outro jogo é Criciúma e Bragantino. Criciúma, para quem não sabe, treinado pelo Zé Ricardo, ex-Flamengo.
Tem alguns bons nomes, o Morelli é um nome de destaque nesse Criciúma. Joga contra o Bragantino, né, nessa partida de ida. Assim, tem o Marcelo Hermes também como um bom destaque para o Criciúma na bola parada. Tem um Bragantino também que tem ali seus momentos de alto e baixo no Campeonato Brasileiro. Aqui, vou colocar um tom de jogo em aberto também. CSA e Grêmio. Assim, se fosse um jogo, esse é o último jogo que a gente vai trazer como avaliação, que é o último jogo também, né? Já falei sobre todos os outros 15. Se fosse um jogo assim, há um mês atrás, um mês e meio atrás, eu falava, pô, o CSA chega com uma moral absurda. Mas não é, né? A gente está falando de um jogo que vai acontecer nesse dia 30 de abril, com o Grêmio que passa por mudança, com o CSA que passa por uma baixa tanto coletiva como individual. O CSA que teve uma queda de rendimento e que em momentos importantes caiu. Aqui eu vou colocar um tom de uma tendência para o Grêmio, mas avaliando o melhor momento do CSA na temporada, vai que consegue retratar um pouco disso. É um CSA que pode complicar um pouco o jogo de ida, mas aqui a gente tem um favoritismo claro do Grêmio, tanto avaliando o jogo de ida e volta. Fator investimento, fator peças individuais, é uma linha defensiva do CSA que sofre, né, apesar de Marcão e Betão relativamente bem, mas os laterais, você tem o retorno do Roberto na lateral esquerda, você tem o nome do Felipe Albuquerque ganhando alguma projeção, mas ainda defensivamente é um CSA que vem buscando alguns encaixes a partir de saídas como Cedric e Wanderson. Aqui a tendência para o Grêmio, mas um jogo que o CSA, conseguindo repetir um pouco o que foi o CSA nas primeiras semanas do ano, é um CSA que pode complicar sim a vida do Grêmio. Falando sobre transmissão, antes, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. E bora lá falar sobre transmissão. Pelo que tem na tabela da CBF, a gente não tem nenhum jogo, pelo menos na tabela atualizada da CBF, nenhum jogo da TV Globo. Isso pode mudar, daqui para lá ela pode fazer uma alteração, e se tiver alteração eu vou fixar aqui nos comentários. Mas o que a gente tem? Jogos do Sport TV. A gente tem Internacional e Maracanã com o Sport TV, Retrô e Fortaleza, São Paulo e Náutico, tem também Botafogo e Capital pelo Sport TV, CSA e Grêmio pelo Sport TV, também tem Operário e Vasco no Germano Grieger, Criciúma e Bragantino, Cruzeiro e Vila Nova. Deixa eu ver quem mais. Esses jogos sendo transmitidos pelo Sport TV. Pelo Prime Video, quais são os jogos exclusivos da Prime? Botafogo da Paraíba e Flamengo é um jogo da Prime, do Prime. Santos e CRB também no Prime. Operário e Vasco. Na verdade, Operário e Vasco não, Operário e Vasco é do Sport TV. Brusque e Atlético Paranaense é do Prime. CSA e Grêmio, Prime Video. Paysandu e Bahia também do Prime, Ceará e Palmeiras Prime, Fluminense, Aparecidense e Maringá e Atlético Mineiro, jogos do Prime Video. Premier, todos os jogos que eu falei que estão no Sport TV estarão no Premier também, né? Não teremos nenhum jogo pelo GE, né, como a gente teve na primeira e talvez na segunda fase. E ainda não há uma definição sobre os jogos da Globo, se é que teremos jogos em TV aberta para essa terceira fase de ida da Copa do Brasil. A CBF não atualizou isso ainda. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, também compartilha o link. Se quiser trazer uma opinião contrária em relação ao que eu falei, fique à vontade, é claro, com educação. Eu vou ficando por aqui, me ajuda a chegar a essa próxima meta aí dos 10 mil inscritos. Compartilha o link, se inscreve, deixa o like. Até a próxima.